Fala galera, hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre lentes em resina, né? Eu trouxe aqui um tema, lentes em resina, procedimento estético acessível, né? Hoje a gente tem uma popularização aí da lente em resina por causa da acessibilidade que nós temos com relação ao custo, né? Isso vem trazendo alguns problemas na odontologia, novas doenças se agravando aí por conta das resinas que não são bem sucedidas, bem feitas por alguns profissionais, né? O que você acha hoje no dia a dia clínico, doutora Thaís? O que você observa aí das lentes em resina? Eu percebi que aumentou muito a quantidade de lentes em resina. E assim, é uma coisa que preocupa, porque tem uma quantidade de lentes mal adaptada em resina, né? Então, eu acredito que tem como fazer uma restauração em resina perfeita, mas infelizmente não é o que a gente vê aí na prática do dia a dia no consultório. E aqui no consultório o que a gente faz muito é retratamento do paciente que investiu pela acessibilidade, né, pelo acesso ser um valor menor, mas aí acaba não atingindo a expectativa e o paciente fica frustrado, às vezes desenvolve uma doença periodontal e aí vem para fazer essa troca. E você, doutora? Isso aparece muito no consultório, né? O paciente que todos os dentes ali enfacetados com a resina, que não tem uma coloração legal, não tem adaptação correta. E eu observo que o paciente opta por fazer esse tratamento porque ele vem com a ideia da chamada que o próprio profissional realiza. Isso faz que não precisa de anestesia, não tem desgaste, é reversível, sendo que sabemos que isso não é verdade, né? A partir do momento que você faz um ataque ácido com adesivos, a estrutura não é mais reversível, né? Imagina você colocar uma superfície de resina sem respeitar o espaço biológico, toda a estrutura do dente, e o paciente sem entender a gravidade daquilo. Sim, é aquilo lá, né? É baixo custo, mais acessível, mais gente fazendo, né? Aí a moda atrai pessoas e elas procuram por algo que até não precisam, né? A gente vê aí muita gente com lente de resina que não precisava estar fazendo aquilo, são dentes bonitos, e ficam buscando uma perfeição que talvez não era aquilo que elas queriam. Exato. E o que foi o barato, né, que a gente sabe que mesmo assim é um investimento, se torna super caro, porque você tratar uma doença gengival, você não recupera situações, né, perda óssea e tudo mais. Mas as infiltrações, que daí a resina infiltra e começa a ter cárie, de repente evolui para um canal. Então, o que era só uma questão estética que não foi corretamente aplicada, tornou um problema gigantesco. É uma técnica que promete resultado muito rápido, né? Que é o que a gente costuma ver hoje, né? E por isso que o pessoal começou a fazer, porque assim, fiz numa sessão e já tô com o dente perfeito, né? Tipo assim, do jeito que eles queriam, né? E o mais triste disso é saber que profissionais da nossa área que realiza isso, pessoas que passou por uma faculdade, né, deve ter feito algum curso, né, aleatório, mas que faz a instalação dessas coroas aí, dessas facetas, totalmente errada. Inadequada. E você sabe, uma coisa que você me falou agora me chamou muita atenção, que é de forma rápida, né? A gente vive numa sociedade que a gente tem tudo muito rápido. Você quer comer alguma coisa, você clica no iFood, em um segundo tá lá na sua casa. E é essa sociedade imediatista. Tudo tem que ser na hora que eu quero. E esses dias eu atendi um paciente no consultório com super desgaste, uma mordida profunda, um apinhamento severo. E eu passei o diagnóstico para ele, né? Que o plano de tratamento seria usar primeiro um aparelho ortodôntico para alinhar e nivelar os dentes e depois pensar na questão estética. E ele tinha cárie, tinha várias coisas para fazer. E ele não voltou, e depois de 2 semanas, o amigo dele que me indicou ele, falou assim, poxa, sabe? Eu falei, seu amigo. Ele falou, nossa, ele achou no Instagram um cara em Guarulhos que faz lente, foi lá, passou o dia e voltou com um dente, parecia um Mentex, um monte de dente branco. Eu choquei a hora que eu vi. Então é isso. O tempo do tratamento dele ia ter que ser respeitado, que é usar o aparelho, corrigir a mordida, em seguida pensar na questão estética. Mas esse imediatismo dessa sociedade que a gente vive hoje, às vezes não permite, né, lidar com essa ansiedade do paciente. E aí é exatamente o que a doutora Jus falou, que era uma questão estética, vira um problema de saúde. Porque possivelmente essas resinas não estão adaptadas e pela condição bucal que eu vi dele, não era indicação. E aí vai virando um efeito dominó, em cascata, né?
porque daí quebra dente, vira implante, aí, enfim. Quando a gente fala de... Já sabe, né? Quando a gente fala de lente em resina, a gente vê essa parte do conservadorismo e acaba que o pessoal só faz acréscimo e nem sempre todo paciente é o acréscimo, né? Exatamente. A gente tem aqueles dentes bojudos que a lente em resina fazem acontecer por aí, né? Lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Você vai mudar a estética e o formato, o desgaste, ele é previsível por isso, porque você vai preencher com material restaurador, tanto em porcelana ou em resina, mas é para modificar o formato. Não, né? e quando... Desgaste mínimo necessário, né? Sim. Não, quando a gente procura informações jurídicas a respeito da lente em resina, hoje 30% das denúncias ao conselho são referentes a reclamações sobre as lentes em resina. Então imagina, todas as denúncias feitas ao conselho sobre esse tema, né? A gente tem um problema muito grande aí, muita gente fazendo sem ter informação sobre periodontia, sobre oclusão, né? Eu mesmo já fiz cursos de resina, né, para entregar aos meus pacientes e não foi abordado no curso, caríssimo, e não foi abordado sobre oclusão, né? E quando um paciente que entra para fazer um tratamento sem uma panorâmica na mão, né? O cara com uma periodontite absurda fazendo lente em resina. Eu me abstive de fazer, entendeu? Eu já vi alguns casos no Instagram de cursos de resina, assim, de fim de semana e tudo mais, que o próprio paciente modelo, você vê que o paciente tem falhas de dente, a gengiva super inflamada, alguns casos que a gente fica compartilhando assim no Instagram, e é paciente de curso. E a estética a qualquer custo, né? É que nem uma casa que tá com a estrutura condenada, né? Para os pacientes entenderem mais ou menos. E aí fala assim, vamos pintar, dar um jeito. Na verdade, aquilo tem um curto prazo de duração, porque colocar lente em resina em cima de cárie ou com problema gengival, né? Que é o problema para o dentista não sabe nem que é cárie. E já põe em cima da... E assim, né? Tem uma galera que faz super bem feito, né? Exato. Tem uma galera que faz com consciência, que faz super bem feito. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto aí na prática diária de consultório. Pelo contrário, até esse dias o Dudu postou, depois você coloca aí a imagem daquela lente em resina extremamente mal adaptada. E explica mais ou menos do pessoal aí o que é mal adaptado, porque a gente fala isso de uma forma tão natural. Quando a gente fala do mal adaptado, é quando a gente tem a resina sobre o dente sem um término, a gente tem um degrau ali. Ali junta alimento, aí o paciente vem com relato de mau hálito, tá sangrando a gengiva, ali tem inflamação, né? A gente tem bastante reclamação sobre isso. E qual que é o tratamento? Remover. A gente tem que remover tudo. Doutor, mas eu vou perder tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu paguei? Vai perder tudo que você fez, né? É o barato que acaba saindo caro. Então você tem que escolher muito bem o profissional, acompanhar o trabalho dele, ver se ele tem um respaldo, né? Você tem que saber alguém que fez, se tem um tratamento aí de 3 anos, 4 anos em boca, para poder saber a qualidade também do material que ele tá usando, né? E pra galera aí que já fez lente em resina e tá assistindo aí o nosso programa, a pessoa fala, putz, eu fiz, e agora? Será que tá adaptado? Será que não tá? Os sintomas que apresenta para um paciente que colocou uma lente em resina e não tá bem adaptado. A doutora Josi, que trabalha bastante nessa parte de profilaxia e prevenção, tem vários cursos de periodontia, pode contar pra gente como um paciente pode sentir, né? Poxa, fiz minhas lentes e aí, minha gengiva tá saudável. Não, quais são os sintomas que o nosso organismo dá? A primeiro momento, o sangramento, né? Na casa o paciente está escovando os dentes, já sangra, passa fio dental, sangra. Às vezes, nenhum estímulo ali, mas o paciente sente um gostinho de sangue na boca. O segundo, com certeza, o edema, a gengiva, quando ela tá com algo agregada, né, ali, ela causa um edema e ela sempre fica com as margens arroxeadas, avermelhadas, sendo que a gengiva saudável, ela é rosa opaca com a textura de casca de laranja, toda furadinha, né? Depois eu até pedi para colocar uma imagem aqui numa gengiva saudável, uma gengiva super inflamada, né? Semelhante àquilo que você mostrou pra gente. E isso depois começa a sair secreção purulenta, né? O exudato, retrações gengivais também, isso vai acontecer. O mau cheiro e também vir ter uma dor generalizada, ao ponto da inflamação. E também, né, com infiltração ali nas resinas, a cárie formando na estrutura dentária, né, também, porque são 2 fatores, né, tanto gengival como a estrutura dentária. E até esse caso que o Dudu
atendeu desse paciente que fez lentes em resina, era um excesso de material tão grande que o paciente não conseguia nem passar o fio dental. Então, quando termina a gengiva e começa o dente, tem que estar numa mesma linha, né? Era a gengiva e aqui um dente super bojudo, gordo, que eu falo, né? Excesso de material A gente nem selava o lápis, não selava. É que eu falo, aumentar um dente requer conhecimento, né? A gente tem que ter um conhecimento de oclusão, um conhecimento de um guia canino, guia de protusão, né? Lateralidade, a gente tem alguns tipos de guias que a gente utiliza para odontologia na parte de oclusão, que nos fornece essa informação, se realmente pode ou não aumentar um dente ali, se tem ou não que fazer um desgaste. O desgaste não é feito porque o dentista se imaginou, né? Tem um estudo por trás disso. Por que eu vou desgastar, né? Tomada de cor, quanto que eu quero chegar na cor do dente, né? Análise de substrato. Sim, não é o que eu falo, não é só na resina também, acontece na porcelana também. Já peguei paciente com sobrecontorno em porcelana. Mais difícil, né? Porque a gente tem 2 profissionais trabalhando aí, a gente tem um protético e a gente tem um dentista, né? Mas a lente em resina, pela popularização, acredito que tá um absurdo, tá gritante. Com certeza. Né? E uma coisa assim, os pacientes, né, que estão em casa, quem tá assistindo agora, muita gente faz tanto em porcelana como em resina, e aí fala assim, e agora, como é que eu vou confiar num profissional, né? Como eu vou saber se esse trabalho todo foi feito e qual é o primeiro passo? E o que você aconselha, Dudu? Você que tem bastante experiência aí com reabilitação, lentes em porcelana, e até porque quando a gente fala lente em porcelana, pra gente que é dentista é muito claro, né? Fez o preparo, um laboratório que você falou que é feito em 2 profissionais. Sim. Explica aí pra galera como que funciona a diferença da resina que é feita na boca e da porcelana. Sim, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem é a diferença da resistência, né? Sim. A resina é muito inferior à resistência. A gente tem cálculos aí, estudos que mostram de resinas boas de 125 megapascal de força que aguenta, e porcelanas que aguentam, que são de Emax, que de silicato de lítio, que é o material da porcelana, que são de 500 megapascal. A gente tem quase 4, 5 vezes mais força que aguentar uma resina. Essa resina leva a fratura, né? Então, assim, a durabilidade de uma resina hoje é de 4, 5 anos. Tem gente que fala de 10, eu não acredito nisso pelo desgaste que a gente tem natural dos dentes, né? Da mastigação, a gente... É uma coisa que você usa, né? Que nem pneu de carro, tá usando o dente, você tá mastigando, tá... A porcelana, ela é um vidro, né? E a resina é um plástico. Então, o que eu falo, tem um vídeo mostrando tudo. Se você pegar os dois e botar no sol, veja qual que dura mais, né? O vidro não vai acabar. O plástico, a gente já tem outra visão aí. Até porque quem tá aí em dúvida, poxa, eu vou fazer em resina ou em porcelana? Primeira coisa, é uma coisa que a gente sempre fala, que é diagnóstico e planejamento. Que nem esse paciente que eu citei que tinha um problema oclusal gigantesco, primeira coisa é entender qual é a indicação. Tá, tenho indicação, minha oclusão tá em ordem, minha saúde bucal também. Vou escolher qual material que eu quero fazer. A resina, ela tem essa manutenção, tem, né? Polimento, mancha. Exato. Tomei café, açaí, vinho tinto, tudo isso que a gente chama, vai pigmentar. Já a porcelana não, né? Então, até a longo prazo, se dura 4, 5 anos, quantas vezes eu vou precisar fazer ao longo da minha vida essas lentes? É o barato que sai caro, né? Será que o custo vale a pena? Vou investir X reais nisso, só que a cada 4 anos, além de gastar financeiramente, é tempo que você vai no consultório, anestesia que você toma, porque tudo isso tem que ser pensado, né? Então, eu acho que é muito legal passar essas informações para as pessoas conseguirem entender na forma prática, quando for tomar a decisão de fazer a estética, tomar com bastante consciência, né? O que eu proponho para o meu paciente sempre é que, sobre a lente de resina, eu uso ela como uma transição, né? É um provisório, assim, é um protótipo. A gente faz uma prototipagem daquele sorriso novo. E eu uso depois aquilo lá... Se fosse um test drive. É um test drive. E o paciente fica com aquilo até ele, sei lá, precisar juntar o dinheiro, ou até a gente dar sequência no tratamento. Porque às vezes eu tenho paciente que precisa estar desprogramado, né? A gente usa um desprogramador de COIS, né? A gente precisa que ele esteja desprogramado para eu conseguir fazer um preparo e colocar ali. Porque às vezes eu vou mudar tudo. Eu vou fazer um aumento de dimensão do paciente, eu vou aumentar a altura aqui de boca dele, entendeu? Que ele já perdeu a estrutura, né?
E eu uso mais como isso, E mesmo nesse tempo curto com a resina, ela tem que estar super bem bem adaptada. É. Porque vai um preparo, vai Exato. uma cerâmica em cima dela Mesmo depois, pensando né? que é uma situação provisória, mas nesse período ainda ela tem que ter uma super adaptação ali. Sim. Sem dúvida, eu acho que no nosso primeiro episódio a gente falou muito sobre essa nova sociedade, né, que é o estresse, a depressão, a ansiedade, a gente vê que a lente em resina entrou, né, com esse boom que todo mundo fez muito por conta desse imediatismo, que é uma nova consciência da nossa sociedade. E eu acho super importante a gente ter essa consciência no nosso consultório e pensar para o nosso paciente o que é o melhor para ele, né? Porque às vezes nesse imediatismo fala, poxa, o paciente queria tanto estar com um dente pronto para depois de amanhã porque tem uma festa. Mas será que vale a pena, né? Será que vale a Quebra, pena? né? Aquela coisa aí começa a virar um ciclo Um ciclo sem fim. sem fim. Você vai indo, Toda vai indo, hora tem quebra. que trocar. E até o paciente que fez esse tratamento saber, então a resina vai pigmentar, tem que ter o polimento. E eles não A acabam cada não avisando isso, né? Longevidade, né? A longevidade do seu tratamento. Uma porcelana aí, pra ser feita a troca, tem que ser daqui 15 anos, né? Porque também não é pro resto da vida, porque nossos dentes, eles geram aí quase 8.000 movimentações numa noite, né? Sim. Então não seria pro resto da vida, mas olha a diferença, né? Você tem que fazer essa conta, né? Até porque eu fiz uma vez um curso que os estudos científicos mostram que uma estrutura de porcelana dura no mínimo 40 anos. Eu falei, nossa, é bastante, né? Poxa, esse paciente tem 50 e fez, será que vai durar para a vida inteira? Provavelmente. Mas aí o que a gente não pensa é que a porcelana, ela é cimentada num dente. E que a porcelana, assim, ela pode durar 50, 100 mil anos. Mas como ela é cimentada num dente, tem que pensar na questão periodontal, na questão de saúde bucal, no acúmulo de tato, porque às vezes a porcelana tá lá colada, mas perde o dente. Então, mais do que tudo, é o paciente saber e ter a consciência das manutenções. E até esses dias um paciente no consultório me perguntou assim, tá bom, Thaís, vou fazer minha reabilitação com você, então é pra sempre? Eu falei, pra sempre é muito pesado pensar Depende, nisso, né? Contagem Sempre regressiva, né? pra Quando sempre você tem, né? quando, e Quando você tem. até saber como você vai cimentar no meio bucal, né? O paciente vai escovar, vai vir nas manutenções. Então eu falei pra ele, imagina que você tá comprando um carro. Comprou o melhor carro do mundo. Entendi. Agora, a cada 10 mil quilômetros não tem que voltar a fazer a manutenção? Ele, tem. Eu falei, então, Então, na a mesma odontologia é a mesma coisa. O pneu não tá lá gastando, tem que trocar o óleo na boca, a gente tem que fazer as panorâmicas anuais, que aqui na Clínica Saraiva a gente tem, exatamente por isso o raio-x panorâmico, porque muito do que é diagnosticado precocemente, o tratamento é bem menos invasivo. Então, se tem uma perda óssea, uma lesão, é que nem mamografia, uma vez por ano tem que fazer raio-x panorâmica também, principalmente para um paciente que fez uma reabilitação. Limpeza, no mínimo a cada 6 meses para remoção de tártaro e aumentar essa longevidade. Então, não basta só fazer uma reabilitação com resina ou porcelana, é esse cuidado, né? Sim, não é questão de ser resina Não é ou porcelana, só né? material. Aqui a gente tá focando na resina, mas isso é para toda a área da odontologia, né? Acho muito legal, assim, quando o paciente vir fazer a avaliação, que é já o protocolo aqui da clínica, você sentar e entender realmente qual a expectativa do paciente, né? Porque chega paciente com uma foto de um blogueiro, uma blogueira, assim, que não Quer ficar igual. enquadra, né? E de repente, aquela foto que ele veio de referência, tá tudo errado ali também, né? Quantas vezes a gente já não viu blogueira escovando o dente com carvão ativado cheio de faceta. Vamos clarear o dente. Mas Informação é nada. muda dente, muda a cor de dente. Blogueiro que ele não tem... de tanta lente, né, que acumula ali, ele não fecha o lábio, né, ele fica com a boca aberta. Busca pelo perfeito, né? Exato. E assim, aquela coisa super branca, né, monocromático, que não fica legal para todos os pacientes, né, precisa ter a textura, a coloração correta e tudo mais, né, porque cada um é diferente. Respeitar o passo a passo, né? Exato. Primeiro o planejamento, diagnóstico e depois aí essas manutenções para manter em ordem, independente se é resina, se é porcelana. Não, e o mais engraçado, o perfil do paciente da resina, sempre eu recebo inúmeras mensagens no meu Instagram do pessoal pedindo diagnóstico pelo Instagram, né? E como que eu vou, doutor, eu quero fazer lente resina, eu quero fazer
sei lá, 10 lentes em resina. Tá, mas eu preciso te ver. Não tem como eu te dar um diagnóstico. E o que acontece? Esse pessoal que faz resina, né? A gente foca neles agora aqui. Eles acabam já assim, é tanto. Só que ele não sabe se a pessoa tem uma cárie, ele não sabe se o cara tem apinhamento dental, que são que os dentes todos Torto. desalinhados, né? Que às vezes o cara precisa, se a gente às vezes fizer uma gengivoplastia no cara, né? O recorte aqui da gengiva e um clareamento e um Invisalign, enfim, um alinhador aí, um tratamento ortodôntico, a gente já consegue garantir algo que ele achou que precisava de uma resina, e não é isso. Que é né? esse meu paciente que veio para avaliação e eu diagnostiquei que tinha que usar o aparelho ortodôntico, ele achou alguém no Instagram, fez a avaliação e fechou o orçamento pelo Instagram. É isso que eu falo. E foi de manhã cedo e voltou à noite com aquele monte de... Eu falei, gente... Não, vou deixar o recado. Orçamento não faz pelo Instagram. Não, tem diagnóstico, plano de tratamento e respeitar a sequência de tudo, né? E o paciente sempre entendeu o que é melhor para ele, né? Eu acho que a saúde e a estética, ela tem que andar muito junto. É. A estética é consequência da saúde. E não adianta, né, falar, não vou fazer nada de estética no seu dente, porque você não precisa. O paciente vai do outro lado ali, ele vai... E ele acha. Sim. Mas fazer a estética Eu acho aí que... precisa ser usada assim, né? Sou super mais de uma favor. Quando a gente... mais inundada com a saúde. Quando a gente fala de possibilidades para o paciente, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue distribuir diferentes planos de tratamentos, né? Se o paciente tem a opção de escolher, eu vou explicar para ele, eu vou falar assim, a gente vai fazer a resina agora, mas entenda que isso é provisório, né? É um protótipo que depois a gente vai trocar para uma futura reabilitação em porcelana aí, né? O paciente tem que estar ciente dos custos, das manutenções, e isso acaba que esse pessoal que acaba fazendo esse tipo de trabalho que não é legal, não explica da manutenção. É só vender. Vender. Aí sai vídeo aí deles andando de Ferrari, Porsche, né? Aquelas coisas que você vê, que é muito, muito bom, né? Que também é imediato, né? Que é imediato. Explodo de ganhar dinheiro, porque eu atendi um monte de gente pelo Instagram. Que é o que vende, né? Tá vendendo agora, né? Você andar de Porsche agora, você vende... Andou de Porsche, chegou de Mercedes, você vende resina até morrer, né? Tudo. Mas por isso que é o que você falou, né? Nesses dados de pesquisa aí sobre lentes em resina, que aumentou muito e é onde tem mais processo hoje em dia. Gente, 30%, 30% dos processos no conselho, gente. É muita coisa. E o dentista tá como? Tá atendendo. E sabe o que eu fico mais chocada? Que eu fico com dó do paciente que confiou, que tinha essa expectativa de ter um sorriso perfeito, que juntou a grana, foi lá, depositou a confiança. Às vezes é Agora sabe... de anos. Sabe o que eu... Muitas vezes não. Não, sabe o que eu amo? Quando eu tô passando no stories ali do Instagram e aparece pra mim um patrocinado assim: faço lentes em resina premium japonesa em 2 horas. Você já viu? Não, é muito bom, né? Então, tipo assim, que eu não consigo entender, porque se eu vou fazer uma resina, assim, a gente tem que respeitar, quando a gente faz estética de resina, as camadas de dentina e esmalte. Pra começar, os pacientes quando ficam comigo pra fazer qualquer tipo de ajuste em resina, a gente demora de 6 horas aí com a boca aberta dele, fazendo a resina de 10 dentes, entendeu? Como que o cara faz 2 horas? Eu não consigo entender. Eu acho que bota a resina e põe o dedo assim, passa. E sabe o que é legal? Às vezes a pessoa fala, igual esse meu amigo falou, o dente dele ficou uma coisa só branca, porque não respeitou. Resina pra esmalte, resina pra dentina, a coloração, fazendo a translucidez da incisão. Então, dente tem que parecer dente, não aquele quadrado tem que branco. de dente. Às vezes eu olho assim, um canino, parece uma gota. Né? Parece... Gente, lente em resina é uma arte mesmo, né? Sim. Eu falo, quando eu vou fazer, tem que estar muito dedicado, que eu não posso estar... do que porcelana. Exato. Tecnicamente, eu acho mais difícil, muito mais difícil. Por isso que você não pode... Você tem que estar muito concentrado naquilo, muito descansado mentalmente, porque demora, custa tempo. A gente tem alguns aspectos anatômicos nos dentes que os pacientes não sabem, só que são muito importantes para deixar uma resina bonita, né? E aquilo é lupa, você tem que ter uma lupa, o cara sem lupa, como que enxerga? A magnificação é importante demais esse pedaço. Não tem como fazer estética sem lupa, O preparo bem feito, né? No preparo, se precisar da resina, tem que fazer, né? Corretamente, respeitar as camadas da resina, né?
Até A tempo dos sequência de... produtos que a gente usa tem que ser Isso mesmo. respeitado. O fotopolimerizador também tem que ser tem bom foto específico. Nós temos um melhor aí que não é patrocinado pela gente. Eles não patrocinam ainda a gente, mas quando eles patrocinarem a gente vai falar o nome deles. Não fala o nome deles. Mas é o melhor. O pessoal vai atrás da produção, hein? Ó. E depois de todo né, procedimento de colocar a resina e tudo mais, vem a outra sequência que é o polimento. São horas. Não, então, e tem uma sequência do polimento, né? Ele tem que ser liso e polido, sem degrau. É isso. Não, e assim, a gente... eu sou especialista em odontologia estética e na minha pós-graduação a gente falou sobre periodontia e prótese, né? A ênfase dele. Só que em momento nenhum a gente falou de um trabalho definitivo com resina. Em momento nenhum a gente passou isso para o paciente, né? A gente sempre explica para o paciente que a resina é uma transição para você chegar na porcelana, né? Seja ela financeira ou de planejamento diagnóstico, né? Sim, sem dúvida. O paciente tem que ter esse plano de tratamento para não cair naquilo. Poxa, eu fui no dentista, fiz todo o tratamento e aí começou a dar problema, soltar, cair, manchar. Enfim, ele tem que saber exatamente o que ele tá escolhendo para a boca dele, né? Eu tenho um vídeo no... Eu vejo que, assim, no Instagram, as chamadas é muito atraente mesmo, realmente, né? É você ir no consultório e já ficar pronto tudo no mesmo dia. Muitos falam que não precisam nem de anestesia, ou seja, nem afastamento gengival. Nada. Não tem um preparo. E a parte do reversível, né? Que se você não gostou, você tira. É o que vende, né? Só que... Infelizmente, não é assim. Tem vários artigos que comprovam que a partir do momento que você fez um ataque ácido mais adesivo, não é mais reversível. O ataque ácido, ele já compromete ali a estrutura, porque ele abre, na verdade, o tubo dentinal, né? Ele gera porosidade, a gente tem um adesivo que sela aquilo ali, só que a partir daquele momento já não é mais o seu dente. Você já, não é... já perdeu não é mais o reversível, você perdeu já o natural, né? Enfim. Não, e eu andei procurando em artigos e o pessoal relata muita dificuldade da higienização da resina. Mas sabe o que acontece? Não fazem os términos corretos, né? A gengiva inflama, não passa fio dental, porque já é um paciente que talvez aí já não tinha bons hábitos e não foi instruído, a orientação de higiene bucal não foi bem feita pro paciente, né? E o fio, ele já nem sabe passar fio mesmo, ele não vai passar, o dentista já não sabe fazer isso também, aí piora, né? O problema do excesso do material e a não adaptação é que por mais que o paciente queira fazer, ele não consegue. Porque imagina que tem um dente, aí tem um sobrecontorno em resina, não consegue ter acesso com o fio dental. Nisso começa a entrar alimento, depois que a gente se alimenta, após 2 horas o alimento deixa de ser alimento e é placa bacteriana. Então já pode formar cárie, já pode gerar uma contaminação na região para desenvolver uma doença na gengiva, ou uma gengivite, ou uma periodontite. Então o paciente tem aquele gap, né, entre a restauração adesiva, né, a resina e o dente. Começou a infiltrar alimento, o paciente não tem acesso. Então você imagina todo dia entrar um pouquinho de comidinha ali, ficar putrificando, o que vai acontecendo? Aí o mau cheiro, o mau hálito é só consequência de uma coisa que o paciente não tem como mudar. Então daí vai no dentista e ele fala, não, escova mais. Mas como se ele não tem acesso? Consegue. Não, o que eu falo? O paciente agora deve estar perguntando, você tem lente de resina, né? Deve estar, e agora, o que eu faço? Vou correr para tirar? Não, calma. Vai no seu dentista de confiança, pede para ele olhar se tem alguma coisa ali juntando alimentos, se tem algum tipo de infiltração, a qualidade do material. Veja quanto tempo que você fez essa resina. Veja se você já fez o polimento delas regularmente e limpeza, né? Na limpeza, o dentista mesmo, o profissional que te atende, ele consegue te entregar esse diagnóstico, se realmente tem material em excesso ou não. Se tiver, é aquilo, tem que remover. E até mesmo na casa, né? O paciente não consegue passar fio dental, já tá alguma coisa tá errada. Ele já tá no fio dental, estourou, ou então ele saiu todo desfiado, prenda entra. Isso serve para qualquer restauração, né? Ou escovar o dente sangra. Gengiva saudável não sangra. Então, se a gengiva tá sangrando, é um sinal que seu organismo tá dando que tem alguma coisa ali para você cuidar, para você ficar atento. Dentro disso tudo, você imagina que pode ter um pior cenário ainda, né? Um paciente que está com a reabilitação toda mal adaptada ali em
Até mesmo em porcelana, né? Se não Sim, tiver que bem acontece também. que pode acontecer também. E esse paciente, ele tem uma doença sistêmica. Aí Sim. o cenário complica mais Aí agrava. ainda. Porque daí ele vai desenvolver, além do fator da saúde, né? Doença gengival e tudo mais, piora todo o cenário, né? Não, Paciente que tem diabetes ou que tem uma alteração Problema hormonal. Não, mas é verdade. Eu já Falta de vitamina C, que aumenta muito a chance de sangramento A gengival. mulher, ela, no momento gestacional dela, Tem alteração hormonal. aí de Não, repente ela fez essas facetas em resina, né? Sim. Enfim, e engravidou, logo depois começa Daquele lado aquele de coisa, turbilhão de hormônios e tudo mais, o sangramento excessivo. Só agrava uma situação. Não, Isso é o pior cenário. nessa semana aqui mesmo, teve um paciente que veio pra mim e ele veio procurando pra fechar um diastema, um gapzinho que tem aqui. É um espaço. Um space que tem aqui entre os dois. Tipo Madonna. E ele veio procurando pra fazer essa estética e ele já tinha feito algumas lentes embaixo, não tinha entendido muito bem, alguns acréscimos de resina tinham feito estratégicos pra ele ali, né? O dentista classificou como estratégico, eu acho. E ele tinha uma lesão enorme na língua dele. E eu perguntei se alguém já tinha falado pra ele. E nunca tinha falado. E assim, já tá marcado pra semana que vem a gente fazer a biópsia, Aham. né? Vou fazer a avaliação, mandar pro laboratório. Só que, gente, imagina só se... O que pode ser aquilo? Eu também não... É uma incógnita pra mim também, entendeu? Mas é ali no momento que você se atentou, né? Desde quando que ele tá com aquilo? E o profissional que atendeu e... Viu? Ele tava focado em fazer o quê? A resina e... Tchau. É porque Né? Ele nem... O dente, ele tá numa boca que da boca tem uma pessoa. Então você tem que olhar todo esse conjunto, né? Não, o paciente veio com um buraco, vou ali, tira o buraco, fecha com Aquele resina negócio. e não olho pro conjunto, né? O paciente é o amor da vida de alguém, né? É, Né? Que é que a gente sempre fala. sempre. E com certeza, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de tratar o paciente o melhor que ele pode. E antes de qualquer coisa, pensar nessa sociedade imediatista que quer tudo pra ontem. Então, se o paciente tá aí e fala, não, eu quero o meu sorriso branco, é que nem dieta. Quero ficar magra e sarada até o Natal. Amiga, não vai dar certo. Faz um body tight. Vamos lá. Faz um body tight. Não tem como. você tinha que ter A comentado no conta comentador. não fecha. Você tem que... E pro dente é a mesma coisa. Plano de tratamento, diagnóstico. Não dá pra deixar isso... se o paciente já tem uma oclusão em ordem, tem uma saúde bucal e vai fazer essa estética ou em resina... Mas tudo tem que estar programado e respeitando a parte biológica. O que eu opto pra colocar uma lente em resina em paciente hoje, pra mim, a minha decisão única é paciente muito jovem que tem casos de amelogênese imperfeita, né? A gente tem que aí isso agrava o social dele. São pacientes que têm algumas manchas nos dentes e isso acaba afetando a vida dele, né? Eu tenho alguns pacientes Sim. que eu tive que tomar a decisão de uma resina estética provisoriamente até ele atingir uma idade legal, uma maturidade aí, pra gente conseguir colocar uma lente em porcelana nele. Com certeza. Aí já é um cenário completamente sob controle, né? Um paciente jovem que às vezes ainda vai passar por um tratamento ortodôntico. Isso. Então, aí é completamente... É um cenário favorável para uma resina, exato. né? Desde que também seja feito consciente, porque se fizer da mesma forma que faz com os materiais em excesso, a gente vai ter o mesmo problema de um paciente saudável, né? Eu vejo que hoje a odontologia é humanamente impossível você se focar só em uma área, né? Você vê só a sua área, né? Não, só faço lente, só vou olhar a lente, né? Que nem você falou da língua do paciente. É você olhar o paciente como um todo mesmo, né? Desde saúde sistêmica, saúde bucal, Quais não são os hábitos da sua área, mas você tem... A gente não precisa ser... indicar, né? A gente não precisa ser bom em tudo, mas a gente tem que saber de tudo, Exato. né? Para poder indicar o profissional correto. Né? Tá atento a todos os sinais, né? É exatamente isso que você falou. Um paciente vem para fazer uma lente resina, tem uma lesão na língua, tem hábitos nocivos. Qual é a chance desse paciente ter uma saúde bucal? Então, acima de qualquer coisa, é respeitar a saúde, né? Num geral, tanto na saúde bucal como no paciente. Então, eu acho que aqui, né, na Clínica Saraiva, a gente tem esse preceito básico que vai atender um paciente, focar em
atender ele o melhor que você pode e buscar solucionar todos os problemas com os especialistas. Exato. E deixa aqui, né? A gente deixa o alerta pro pessoal que tá com a lente de resina ou de porcelana também, né? A gente não foca... O tema é que eu falo é lente de resina, mas isso para tudo, né? Gente, manter a consulta ao dentista 6 em 6 meses. Você não vai ter surpresa, né? Pra não... Assim, você não tá confiando na pessoa. O profissional que fez sua lente, eles só faz lente. Procura alguém que faça a parte da profilaxia. Às vezes não é o mesmo tipo de profissional que vai abordar o mesmo assunto. E se ele te alertar sobre, não precise querer tirar a lente. Assim, é sua saúde, entendeu? É muito pior você ficar sem dente e você vai ficar sem nada, né? Que eu sempre alerto. O paciente chega chorando pra mim. Assim, eu tô pagando ainda. Então, tipo assim, o que eu posso fazer pra você é assim, às vezes nem remover eu removo. Porque eu falo pro paciente, às vezes, ir no profissional e pedir pra ele remover. Porque às vezes ele acaba que fala que eu que mexi em alguma coisa e eu acabei não... Isso, e não fui eu que fiz nada ali, entendeu? Tá? E pro paciente que tá assistindo, ficar atento aos sinais, né? Isso, sempre. Gengiva tá sangrando, passei o fio tá estourando. Eu falei, se gengiva sangrando é sinal de alerta. Ou minha gengiva nunca sangrou, tava tudo perfeito. Fui fazer as lentes, comecei a sentir a gengiva sangrar, comecei a ter mau hálito. Poxa, alguma coisa aí tá errada. E quanto antes diagnosticado, porque todo diagnóstico precoce é minimamente invasivo, né? Então, fica atento a esses detalhes. Sim, eu acho legal, assim, a gente já depois, pro próximo programa, a gente falar sobre, aproveitando o tema de resinas, a gente já deixar pro próximo programa para falar sobre as trocas de materiais restauradores, né? Sim. Que é desse negócio do amálgama com a resina também. Pra gente amálgama é aquela restauração cinza, né? Quem não sabe o que é o amálgama. A gente já deixar pro próximo. Na nossa infância a gente fez muito. E aí, entender por que é importante, né? Sim. Trocar. Qual é a indicação vamos disso? deixar pro próximo, legal. então, né? E você tem mais alguma coisa pra falar de resinas? O que você acha? Não, acho que a gente... Né? Ficou bem legal, né? Ficou bem claro pra todo mundo, né? Se tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui pra gente nos comentários aqui no nosso canal. Pode mandar também pelas nossas redes sociais que a gente responde pra vocês, tá? E a gente fica por aqui.